Olá, boa noite, senhores. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. E hoje nós vamos matar a saudade, né? Vamos matar a saudade dos tempos de quadro negro, dos tempos de belíssima letra do professor Eduardo. Vamos também matar a saudade, sabe do quê? Da época em que eu ficava na frente do quadro e você queria copiar, né? E daí você começava a dizer, professor, sai da frente. Então, aqui estamos nós matando saudade desse tempo, tá ok? Você vai me pedir, professor, sai da frente. Eu, sai da frente, tá ok? E tem mais uma saudade que eu sei que você tinha, que é a saudade aqui dessa minha letra linda, linda, e atendendo aos pedidos, eu aqui elaborei esse meu slide anos 80, né? Para quem não sabe, hoje em dia slide é uma versão Nutella de slide, né? Isso aqui é o slide anos 80. Eu estou pensando em trazer um slide anos 80 nível hard para vocês verem nas próximas aulas, tá? E agora, como eu sou vidente, eu sei que você já está perguntando o seguinte, professor, o que está escrito ali? Portanto, mantendo a tradição, eu vou ler em voz alta e olhando para você o que está escrito no quadro. Olha só, aqui ó, está escrito obrigações de dar coisa incerta. Está bem? Artigos 243 a 246 e seguintes do Código Civil, né? Aqui está escrito concentração ou especificação. Entre parênteses está escrito artigo 245 CC. CC, que quer dizer Código Civil. Isso é uma flecha. Obrigação de dar coisa certa. E aqui embaixo está escrito artigos 233 a 242 CC. CC quer dizer Código Civil. E aqui estão os meus adorados princípios em latim. Na aula passada a gente viu o princípio da res perit domino, não é verdade? A gente viu o princípio da res perit domino. Olha só o novo princípio aqui, ó. Genus, se escreve genus, mas se fala genus. Nunquam, tá? Aqui é um quê? Nunquam perit, com apenas um R. Repetindo, genus, se escreve genus. Nunquam perit. Artigo 246 do Código Civil. E aqui, ó, favor, debitores, tá? Favor, debitores, artigo 244 do Código Civil. E por último, uma grande observação. Boa-fé objetiva e artigo 313 do Código Civil, né? Agora eu vou dar uma pausa e ficar apreciando essa obra de arte que eu fiz pensando em vocês. Brincadeiras à parte, vamos então dar início ao conteúdo de hoje. O conteúdo principal da aula de hoje, como se vê aqui no título, é sobre as obrigações de dar coisa incerta, tá? Obrigações de dar coisa incerta. Onde que está isso? Agora você aí em casa, deu de ficar digitando no Google, desliga teu smartphone, dá uma pausa no vídeo e vai pegar o seu Vademécum, tá? Compre aí, vai lá pegar o seu Vademécum. Ó, eu também vou pegar aqui meu Vademécum, eu vou colocar o dedo em cima do ano, que é para certas pessoas não virem a lançar críticas desnecessárias, tudo bem? Então pegue o seu Vademécum, que eu já peguei o meu. E a gente vai começar com a leitura de um dispositivo bem importante aqui, bem importante. Vamos ler o 243, tá? Artigo 243 do Código Civil. Artigo 243 do Código Civil vai dizer o seguinte, tá? A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Olha só,
Quando duas partes celebram um acordo, quando elas têm um negócio jurídico vigente entre elas, elas podem vir a determinar que esse negócio jurídico tem como objeto principal um bem, uma coisa, porém ainda não determinada, uma coisa incerta. Exemplo clássico que a doutrina sempre traz: sacas de café. Tá? Se você não encontra o exemplo das sacas de café no seu doutrinador, desconfie do seu doutrinador, porque este é o exemplo clássico que todo doutrinador gosta de mencionar. Tá? Vamos supor aí que parte A e parte B tem aí um contrato relativo a 10 sacas de café tipo arábica, né? Tipo A, alguma coisa assim. Olha só, você tem um contrato em que uma parte se compromete a entregar a outra, né? Sacas de café. Sacas de café. Quantas sacas de café? 10 sacas de café. Seguindo-se aí os termos do comércio, ou então 15 quilos de café, enfim, seguindo-se aí uma quantidade específica e um gênero específico. Estou falando de um gênero. É saca do quê? É saca de cimento? Não, é saca de café. Ou seja, nós temos os dois elementos indispensáveis para se ter aí uma coisa incerta e ao menos se ter uma obrigação aí no âmbito do artigo 243 do Código Civil. Repetindo o 243, olha só, a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Você pode ser mais específico? Claro, você pode ser mais específico, mas você tem que ter ao menos esses dois elementos. O gênero, ou seja, do que se trata essa coisa, é o café, é o cimento, é o arroz, é o semovente, ou seja, um animal, por exemplo, e ao menos algum tipo de quantidade. É uma saca, 2 sacas, 3 sacas, é um bezerro, 2 bezerros e assim por diante. Olha só, agora a gente vai se aprofundar aí com relação ao que vem a ser coisa incerta, coisa incerta. Já vimos rapidamente na última aula, mas vamos agora reforçar. Eu pergunto para os senhores, um veículo Volkswagen, olha só, já estou dando uma marca, Volkswagen, tá? Modelo Gol, ano 2019, modelo 2019, cor vermelha. É coisa certa ou coisa incerta? Pensa aí. Isso mesmo, é coisa incerta, porque há vários veículos Volkswagen Gol, Volkswagen Gol com cor vermelha, mas eu vou ser ainda mais específico. Vamos pensar em um veículo Volkswagen Gol vermelho, 2 portas, 1.0 com ar e direção hidráulica, tá? Ar e direção hidráulica. E agora, já estou sendo mais específico. É coisa certa ou coisa incerta? Pense mais um pouquinho. E é coisa incerta. Coisa incerta. E olha só, o artigo 243 do Código Civil vem a ser bem claro. A coisa incerta será indicada ao menos, pelo gênero e pela quantidade. Ela pode ter vários outros atributos, está bem? Vários outros atributos e assim mesmo será coisa incerta. Vamos dizer que esse veículo Volkswagen Gol agora ele vai ter uma quilometragem baixa. Coisa certa ou incerta? É incerta. Eu vou dizer o seguinte, esse veículo Volkswagen Gol agora vai ter um adesivo da Univale colado na traseira dele. É coisa certa ou é coisa incerta? Ainda é coisa incerta. Qualquer veículo Volkswagen, qualquer veículo pode ter aí o emblema da Univale na sua traseira. Não é verdade? Ainda estamos falando de coisa incerta. E agora? Agora o aluno tem todo o direito de ficar bravo. O que é a coisa certa? O que é a coisa certa? A coisa certa é a coisa específica, tá? É a coisa específica. É o bem específico. Quando se fala, por exemplo, de caneta Bic, tinta azul, cristal, qualquer caneta pode vir a preencher esse requisito, né? Qualquer caneta Bic está valendo aí desde que preenche esse requisito. Porém, a coisa certa aqui é esta caneta que eu estou pegando neste momento. Isso é a coisa certa, é a coisa específica, tá?
É a coisa específica. A coisa pode ser mais determinada ou menos determinada, porém só é coisa certa a coisa específica, tá? A coisa específica. Voltando aqui, vamos falar de alguns exemplos de obrigações de dar coisa incerta. Coisa incerta. Vamos aqui nos valer dos nossos amigos de sempre, Harry Potter e Júlio. Harry Potter e Júlio, tá? Júlio, ele é o vendedor. Aqui ele trabalha em uma locadora de veículos, tá? Uma Localiza da vida, uma empresa aí que você escolhe. E aqui o Harry Potter, ele quer alugar um veículo automotor. E olha só o que ele faz. Ele, atento a promoções, atento a códigos promocionais, ele já colocou o e-mail dele na newsletter, sabe-se lá o que, de tudo quanto é tipo de locadora, porque ele viaja muito assim por diante. Ele recebe e-mails com promoções. E nisso ele recebeu um cupom e ele percebeu que se ele fizesse a reserva de um veículo pelo aplicativo, ele teria um baita desconto. Então ele faz isso. Ele recém viajou, e aqui vamos supor tempos sem coronavírus, não é verdade? Um tempo em que não se tem aí essa euforia, esse processo aí pelo qual se está passando. Vamos pensar em condições normais, né? Um período bem anterior ao coronavírus, ou um período muito posterior ao coronavírus. Vamos pensar em condições normais, em que as pessoas, né, viajam normalmente com a economia nos trinques. Então, vamos pensar nesse tipo de situação. Ele vem pelo aplicativo de determinado site, né, de determinada locadora, ele vem a reservar um veículo, tá? Um veículo 1.0, categoria básica, 1.0, manual, promocional, categoria básica. Eu pergunto, ele fez a reserva, ele passou o cartão de crédito, ele já descontou, vamos supor, R$500 ou R$300 pelos dias que ele vai usar o respectivo veículo. E agora, Júlio, na condição de representante dessa locadora, que vai fazer essa entrega, ele tem uma obrigação de entregar uma coisa certa ou uma coisa incerta. Respondendo, neste momento, essa obrigação que foi perquirida pelo Harry Potter e assumida pelo Júlio, aqui na condição de representante da locadora, é uma obrigação de entregar uma coisa incerta, né? Uma coisa incerta. Por quê? Porque pode ter vários veículos 1.0. Pode ser um veículo da marca Ford, da marca Chevrolet, de uma marca asiática e assim por diante. Ok. As coisas, elas ainda podem ser bem mais indeterminadas, tá? Olha só, no exemplo anterior, você tinha uma coisa caracterizada pelo gênero. O gênero qual seria? Um veículo 1.0 básico, né? Um veículo 1.0 básico. E a quantidade? Quantos que o Harry Potter quer? Harry Potter quer somente um. Portanto, temos quantidade e temos gênero. Só que esse gênero pode ser ainda mais indeterminado. Vamos pensar no seguinte: projetos de clube de leitura, tá? Clube de leitura. O que é isso? Para você manter um ritmo de leitura, manter um hábito de leitura, tá? Leitura não necessariamente relacionada ao mundo jurídico, aí ficções, romances e assim por diante, muitas pessoas acabam aderindo aos serviços, né, de clubes de leitura. O que são os clubes de leitura? Você paga mensalmente, tá? Um determinado valor, e mensalmente ou quinzenalmente você recebe em sua casa um livro. Um livro que é escolhido, tá, pelo respectivo representante aí dessa empresa. Não é você que está escolhendo o livro, mas é o representante da empresa que está escolhendo o livro. Um livro que deve estar de acordo com uma preferência sua. Ah, eu quero livros de romance latino-americano. Ah, não, romance latino-americano. Então, um mês você vai receber, por exemplo, Gabriel Garcia Marques. Outro mês você vai receber um outro autor e assim por diante. Você, então, está assumindo uma obrigação de pagar e, no outro lado, a empresa ela assume a obrigação de dar uma coisa incerta. É um livro, tá? Um livro de romance latino-americano ou um livro de comédia,
né? E assim por diante. Você assume uma obrigação de pagar e a empresa assume uma obrigação de dar coisa incerta, né? Coisa incerta. Mas e agora? Mas e agora? Quando que a coisa incerta, repetindo, quando que a coisa incerta se transforma em uma coisa certa, tá? Quando que a coisa incerta se transforma em uma coisa certa? Aqui nós temos um disposto bem importante no artigo 245 do Código Civil, tá? Artigo 245, que vai dizer que cientificado da escolha ao credor, vigorará o disposto na sessão antecedente. O que quer dizer isso? Tá? Artigo 245 vai dizer o seguinte, que a coisa incerta, um carro, em algum momento vai se transformar em uma coisa certa. E quando isto acontecer, tá? Passará a vigorar aquilo que a gente já estudou na aula passada, lá na sessão que trata de obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa certa, está bem? Ou seja, a partir do momento que a coisa incerta se transforma em uma coisa certa, passa a vigorar aqueles dispositivos que dizem, né, que quando a coisa vem a ser deteriorada, sem culpa do devedor, por exemplo, né, ele pode entregar a coisa abatendo o preço, ou então o conserto. Então, né, se lembra aquelas soluções apresentadas na aula passada? Então, elas vão se aplicar aqui. Só que essas soluções só vão se aplicar aqui quando acontecer um evento, uma ficção jurídica até determinado ponto, tá? Acontece um evento juridicamente relevante, que é um evento chamado de concentração ou especificação, ou alguns autores ainda dizem um nome bem feio, qual que é? Individuação, tá? Não é individualização, é individuação, que quer dizer o seguinte, concentração ou especificação ou individuação querem dizer a mesma coisa, que é o momento em que a coisa deixa de ser incerta e passa a ser uma coisa certa, tá? E quando que isso acontece? É quando o devedor, repito, nos termos do artigo 245, é quando o devedor ele escolhe a coisa e notifica o credor. Ó, certificado da escolha ao credor vigorará o disposto na sessão antecedente. Ou seja, vamos voltar aqui aos nossos exemplos. O exemplo aqui do Harry Potter, que, por exemplo, que era um veículo. No momento em que o devedor, ou seja, a loja, a locadora, né? A locadora e assim por diante, no momento que elas dizem, a gente vai entregar para o cliente este carro especificamente, este bem especificamente, neste momento em que o devedor, ou seja, a loja escolhe o bem, neste momento acontece a especificação. Antes tinha que dar uma coisa incerta, agora é dar uma coisa certa, qual seja este bem específico, tá? Este bem específico. Por exemplo, agora vamos pensar no nosso caso do clube da leitura, tá? A partir do momento em que o dono da loja diz, neste mês eu vou não só escolher o livro tal para aquele cliente, como eu estou já despachando o livro, tá? Estou despachando, já tem até um código de rastreamento, o bem foi separado. Estou dizendo para o cliente, olha só, aqui está o código de rastreamento, aqui está a nota fiscal eletrônica. O bem ele já foi especificado. É aquele bem que vai ser eventualmente levado ao respectivo credor do livro, né? E é com a tradição daquele bem específico que aí o respectivo credor se tornará aí proprietário do respectivo bem. Ponto importante.
Não basta, tá? O vendedor da loja, o vendedor do livro dizer, eu vou dar um veículo 1.0 e vai ser um Ford Ka, vai ser um Ford Fiesta. Não basta dizer isso. A especificação tem que ser precisa, tá? Tem que dizer, é o carro com placa tal, chassi tal. Quando é escolhido o carro placa tal, com chassi tal, e daí é notificado o respectivo credor, quando é notificado o respectivo credor, daquele ponto em diante passam a vigorar aquelas disposições sobre dar coisa certa que a gente já viu na aula passada, artigos 233 a 243 do Código Civil, está bem? Olha só. E aqui nós temos que já fazer a leitura de alguns dispositivos, atentando-nos a algumas questõezinhas bem centrais. Temos dois princípios para mencionar aqui, dois princípios bem importantes. Primeiro princípio, genus nunquam perit. Autoexplicável, não é verdade? Vou passar para o próximo. Não. Vamos aqui traduzir. Genus nunquam perit. O gênero, olha só como o latim é fácil. O gênero, nunca, né? Nunca, perit, perecerá, tá? Perecerá, tá? Perit, quer dizer o futuro no latim. O gênero nunca perecerá. E isso está traduzido no nosso Código Civil, no artigo 246. Vamos ler o 246? Quem se voluntaria? Pode ler. Eu vou ler aí com vocês. Artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Quer dizer o seguinte, olha só, vamos supor que o Harry Potter foi lá na concessionária de veículos e disse, eu quero lá o Ford Fiesta 1.0 prata com ar e direção e um rádio um pouquinho melhor, tá? Olha só, vamos supor que ele então foi lá na concessionária. E olha só, o dono aqui da concessionária, ele estava esperando justamente um carregamento de Ford Fiesta, porque é um carro que está vendendo muito, por exemplo, tá? Não sei, eu estou chutando aqui. O dono da concessionária estava esperando um carregamento, tá? Do respectivo carro. E o dono da concessionária já tinha até colocado na planilha dele. Eu fiz uma venda aqui nessa semana para o Harry Potter. Como eu sei que eu vou receber um carregamento, eu já vou deixar separado um carro lá que vai ser para o Harry Potter. Já vou aqui ver como é que eu faço aqui a minha lançamento da fatura, eu já vejo o que eu faço. Olha só. Porém, antes do vendedor dizer, ei, Harry Potter, o seu veículo, tá, acabou de ser especificado, o seu veículo é a placa tal, o seu veículo é o chassi tal, tá? Antes do vendedor dizer isso para o Harry Potter, olha só o que acontece. Infelizmente acontece um acidente. E agora? Aconteceu um acidente, tá? Aconteceu um acidente e nesse acidente todos os veículos Ford Fiestas que estavam lá na respectiva cegonheira acabaram tendo perda total, tá? Perda total. E agora, eu pergunto o seguinte, será que pode o devedor, tá? O devedor se valer daquela ideia que a gente viu lá na aula passada, a coisa pereceu sem culpa dele. Foi um acidente que um outro veículo causou, por exemplo. Ou então vamos pensar que um Etevaldo da vida, né, veio assaltar aquela cegonheira, levando todos os veículos e os veículos que estavam rastreados já foram levados para o Paraguai, teve desmanche, e enfim. Olha só, teve um caso fortuito aí, não tem culpa nenhuma do pobre coitado do vendedor. Pode o vendedor dizer o seguinte, olha Harry Potter, vamos considerar satisfeita a nossa obrigação, vamos considerar a nossa obrigação satisfeita, eu te devolvo o dinheiro,
e fica por isso mesmo. Se lembra que lá no 233 e seguintes nós tínhamos essa solução? Quando perdida a coisa, né? É possível, então, se considerar satisfeita a obrigação e ninguém paga perdas e danos para o outro. Pode o vendedor alegar isso? A resposta é não. Por quê? Porque ele não realizou a especificação, tá? Ele não acabou por dizer, olha aqui, Harry Potter, é esse veículo aqui o seu. Está bem? Não obstante isso, o que acontece muitas vezes é que essa relação pode ser uma relação consumerista. Eu não estou dizendo que vai ser. Pode ser uma relação consumerista, sendo que se for uma relação consumerista, o Harry Potter fará jus a uma série de benefícios previstos no CDC. Considerando-se que essa relação não é necessariamente uma relação consumerista, caso ocorra esse caso fortuito e força maior, não pode o júri aqui dizer, olha, lamento, não temos mais uma obrigação. Permanece a obrigação, sim. Por quê? Porque o gênero nunca perece. A ideia de carro 1.0, marca Ford, modelo Fiesta 2019, é tão somente o gênero. Tá? Tão somente o gênero. Foi roubado um carro que estava numa cegonheira, isso é problema do vendedor. Você, vendedor, continua obrigado a entregar um carro para o seu respectivo comprador. Por quê? O gênero nunca perece. Carro 1.0 Ford Fiesta é tão somente o gênero. Isso é gênero de alguma coisa. Estamos falando de uma coisa incerta, está bem? Coisa incerta. Ok, visto isto, nós temos mais um princípio bem importante, tá? Bem importante, que é o princípio favor debitores, previsto agora no artigo 244 do Código Civil. Artigo 244 do Código Civil. Vamos ler juntos? Vamos! Vai lá, pegue o seu vademeco e vamos ler. Olha só, artigo 244 do Código Civil vai dizer o seguinte, que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Olha só o que está dizendo aqui. Dentro de uma perspectiva clássica do direito civil das obrigações, procura-se levemente se auxiliar quem? O devedor. Tá? O direito estabelece uma série de pequenas prerrogativas do devedor. Por que há esses pequenos benefícios, essas pequenas prerrogativas para o devedor e não para o credor? A resposta, ela é simples. E por que o motivo é simples? Porque, para pensar, o grande objetivo do direito civil obrigacional é, principalmente, que as obrigações sejam cumpridas. Ou seja, você vai ter aí que o devedor vai ser, entre aspas, privilegiado na medida em que cabe a ele cumprir a obrigação. Você não vai dificultar a vida do devedor, você vai facilitar a vida do devedor. Por conta disso, cabe ao devedor escolher a coisa que será entregue, tá? Cabe ao devedor. Neste sentido, vamos pensar em um contrato de compra e venda, tá? De, por exemplo, 3 vacas, tá? E o nosso vendedor é um fazendeiro que tem várias vacas, ele tem mais de 100 vacas, está bem? E o comprador quer 3 vacas, está bem? Olha só, dessas 100 vacas, quem que vai escolher as 3 vacas específicas do respectivo comprador? A resposta está no artigo 244. Vamos relê-lo. Nas coisas determinadas pelo gênero, como vaca, e pela quantidade, nesse nosso caso, 3 vacas, não é verdade? A escolha pertence ao devedor. Olha só, quem que está obrigado a entregar as vacas? É o fazendeiro, não é? É o vendedor, não é verdade? Portanto, essa escolha caberá a ele.
se o contrário não resultar do título da obrigação, tá? Não resultar do título da obrigação. Ou seja, se nesse contrato entre o eventual vendedor, o fazendeiro, e o respectivo comprador, tá? Um outro fazendeiro, se não restar expresso, se eles não pactuarem, se eles não negociarem de forma clara que quem vai escolher as vacas é o comprador, tá? Será aplicada a regra geral. E a regra geral vai dizer que essa escolha cabe ao devedor, no caso, o vendedores também. É o vendedor que vai escolher as vacas, está bem? E olha só, temos aqui uma grande restrição, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Olha só, ele não é obrigado a dar para o respectivo comprador a vaca que acabou de ser premiada no concurso no final de semana anterior. Tá? Tem uma vaca premiada, ele é obrigado a entregar justamente a vaca premiada dentre essas três? Não. Mas agora, ele pode escolher as 3 vacas que ele sabe que estão doentes? Não, não é assim que funciona. Ele não pode fazer isso. Olha só, retomando, temos aqui um princípio que a escolha é favorável ao devedor, ou seja, é pró-devedor. Cabe ao devedor escolher o respectivo bem que ele entregará, nos termos do 244. Só que ele não precisa dar o melhor, mas também não pode dar o pior. Ele não pode dar o pior. E aqui nós temos uma grande observação. Princípio da boa-fé objetiva. Princípio da boa-fé objetiva. Nós já vimos, revimos e estamos ficando cansados de revê-lo? Não, nós não vamos nos cansar jamais do princípio da boa-fé objetiva, porque é um princípio extremamente importante para o ordenamento brasileiro. Olha só, seguindo-se o princípio da boa-fé objetiva, o respectivo vendedor tem que entregar a respectiva obrigação média, entregar o respectivo bem médio. Ou seja, quando o Harry Potter foi na fazenda de Júlio e viu um monte de vacas, ele ficou com a expectativa de ter uma vaca que estivesse dentro dos padrões médios, não é verdade? Então, o vendedor tem que entregar uma vaca que esteja dentro dos padrões médios. Outra situação, você que faz parte do clube de leitura e você espera leituras, não é verdade, né, de romances mensalmente, tá? Olha só, o vendedor ele é obrigado a te entregar uma das obras mais caras, uma das mais volumosas. Por exemplo, ele é obrigado a te entregar a obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, para você que quer um romance latino-americano. Não, porque poderia ser caro demais, tá? Poderia ser caro demais, tá? Mas também ele não pode simplesmente te entregar um conto minúsculo, uma seleção muito curta de contos de Machado de Assis, vamos supor assim. Por quê? Porque se você quer um romance, você tem uma expectativa por algo médio. Uma obra que tenha um volume mínimo, talvez não seja o caso de uma obra de um volume muito extenso, não os 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques, não é? Mas também não pode-se ter uma obra pequena demais. Neste sentido, então, nós temos que ter uma boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva. Com isso, nós encerramos aí a leitura dos dispositivos pertinentes. Vimos no 243 o conceito de coisa incerta. Vimos no 244 a máxima do favor de vitores. Vimos no 245 o conceito de especificação. E, por fim, vimos o 246, o conceito de genus nunquam perit. Né? Vimos todos os dispositivos pertinentes sobre a matéria. Porém, eu não queria parar por aqui. Eu gostaria de antecipar um outro dispositivo que muitas vezes é objeto de dúvida, tá, dos alunos. Tá? Não diz respeito necessariamente a este tópico, mas pode vir a solucionar uma série de situações, tá, concretas, que é com relação ao objeto do pagamento e sua prova, artigo 313 do Código Civil. Olha só, 313 do Código Civil, vamos ler o seguinte.
O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Tá? Ou seja, vamos supor que nesta fazenda, aqui temos o comprador Harry Potter, vendedor o Júlio, aqui temos então a obrigação do Júlio de entregar 3 vacas. E o Harry Potter, ele tem o direito a essas 3 vacas. Vamos supor o seguinte, um pouco antes do Harry Potter aparecer, Júlio recebeu uma oferta, tá? Um pouco antes do Harry Potter aparecer para pegar as suas 3 vacas, Júlio, ele recebeu uma excelente proposta de um outro fazendeiro, chamado Etevaldo. E Etevaldo disse o seguinte, ô Júlio, tá vendo essas 100 vacas aí que você tem? Júlio disse, sim, tô vendo, e aí? Etevaldo disse, por todas essas vacas, mas eu quero todas, eu gostei de todas elas, eu não quero nenhuma menos. Quanto você cobra por elas, tá? Daí o Júlio diz, olha, 3 delas estão vendidas, 3 delas estão vendidas. Júlio, eu estou te oferecendo aí uma oportunidade de negócio única. Você lá que resolve esse problema de 3 vacas que estão vendidas com o Harry, eu quero todas as 100 vacas que você tem. Qual que é o preço que eu te pago? Por esse preço, considerando aí que eu vou ter talvez um prejuízo, alguém me processa, eu estou te cobrando o preço X. É meio alto, mas eu te vendo todas as 100. Tá? Então o Etevaldo fala o seguinte, pode ser, eu pago esse preço por todas as suas 100 vacas. E o Etevaldo, ele já então é o dono de novas vacas, aí feliz da vida com essas suas 100 vacas. Olha só, chega então Harry Potter para pedir, e aí Júlio, eu quero as minhas vacas. O Harry tem direito a vacas. E o Júlio diz o seguinte, olha, eu não tenho essas vacas, mas eu tenho algo muito mais valioso. Eu tenho cavalos de corrida. Tá? Eu tenho cavalos de corrida. Cada cavalo de corrida meu vale 3 vezes o valor de uma vaca. E eu vou te dar 3 cavalos de corrida. Portanto, vou te pegar aqui os 3 cavalos de corrida, pode levar esses 3 cavalos. Considerando-se o artigo 313 do Código Civil. 313 do Código Civil. Pode, tá? Pode o Júlio adimplir a sua obrigação desta maneira? O Harry Potter, ele é obrigado a aceitar esses 3 cavalos que são mais valiosos ao invés das vacas? Claro que não, claro que não. Se fosse assim, os contratos não seriam cumpridos, não é verdade? Se você pudesse adimplir os contratos sempre entregando uma coisa simplesmente mais valiosa, daí nós não teríamos segurança jurídica nenhuma, tá? O que acontece? Mesmo com relação ao artigo 313, há a necessidade de interpretação do mesmo sob a perspectiva da boa-fé objetiva. Vamos pensar na seguinte hipótese. Agora você acabou de comprar um lote de vinho de baixa qualidade, tá? Um vinho bem simples, né? Um daqueles vinhos que são, digamos assim, excessivamente doces, tá? Harry acabou de comprar do fazendeiro aqui, que tem agora também uvas, né? Ele produz vinhos e sucos. Ele comprou 10 garrafões de um vinho muito simples, tá? Muito simples, mais barato que tinha. Esses vinhos, infelizmente, o vendedor, fazendeiro, deixou apodrecer, tá? Não fez o acondicionamento correto e agora, ao invés de dar 10 garrafas, de cada uma 5 litros do vinho simples, ele vai dar 10 garrafas, cada uma de 5 litros, de um vinho de uma categoria melhor. A coisa ela é de uma qualidade superior. Nessa hipótese, em que pese Harry Potter faz jus ao artigo 313, pode ele se negar a receber os vinhos que eram de uma qualidade um pouco superior? Não. E isso, interpretando-se o princípio da boa-fé objetiva, representaria um abuso de direito por parte do Harry. Porém, repito, o Harry, regra geral, faz jus ao artigo 313. Vamos mudar um pouquinho a situação. Agora, ao invés do Júlio querer entregar 10 garrafas de vinho de 5 litros, tá? O Júlio está propondo o seguinte: ei, Harry, eu vou te entregar, tá? 10 garrafas de 750 ml de uma qualidade superior. O Harry é obrigado a aceitar? Claro que não. Vamos mudar de novo. O Júlio pactou aqui com o Harry a entrega de vinho tinto, tá? E agora o Júlio quer entregar
vinho branco. E o vinho branco aqui da vinícola do Júlio é muito, mas muito mais caro, é até premiado. O Harry está obrigado a aceitar? Não, porque não foi o estabelecido. Em que pese nós termos aqui esse dispositivo, nós ainda temos vigorando, né, o princípio do pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. As partes devem obedecer ao que foi pactuado. Em que pese haver princípio da boa-fé objetiva, na verdade, uma parte não é obrigada a aceitar algo que não foi pactuado. Então, vimos aí obrigações de dar coisa incerta, vimos a disciplina no Código Civil, vimos o princípio da concentração e especificação, que faz com que a obrigação de dar coisa incerta se torne em uma obrigação de dar coisa certa, vimos os princípios atinentes e vimos algumas situações excepcionais. Por hoje é isso e até a próxima!